O meu tema hoje é a data da vinda de Jesus, que é um tema muito delicado porque ao longo dos anos algumas correntes religiosas têm marcado a data da vinda de Jesus. Acredito que particularmente os adventistas e as testemunhas de Jeová marcaram a data da vinda de Jesus e erraram. E por causa disso nós ficamos todos temerosos de fazer alguma consideração nessa direção. Todavia eu gostaria de trazer algumas reflexões para a nossa consideração, baseado em Mateus 24. E eu vou ler alguns versículos de Mateus 24, que diz o seguinte. Mateus 24, 3, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus passou a dar uma série de informações, e quando chega no verso 36, ele diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então nós temos que atentar para os detalhes da palavra de Deus. Às vezes nós lemos apressadamente, acabamos falando mais aquilo que colocaram na nossa cabeça e não vamos conferir no texto para ver se é aquilo mesmo. Então quero lembrar que Jesus falou aqui que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele não falou do mês e do ano. Deixou em aberto. Percebemos, principalmente pelo Velho Testamento, que Deus é extremamente meticuloso na questão de datas. E as datas, geralmente, no Antigo Testamento é o dia, o mês e o ano. Mas nesse caso aqui, Jesus falou só o dia e a hora. E sabemos que o Novo Testamento, principalmente, ele fala muito que é a questão da hora. Tipo assim, Jesus foi crucificado na terceira hora do dia, que é 9 horas da manhã, no nosso calendário. E aí, quando foi meio-dia, ou seja, na hora sexta, começou aquela escuridão. E na hora nona, que é às 3 horas da tarde, ele expirou. Então, eu vou ler mais alguns versículos aí, de Mateus 24, 42, por exemplo, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É que ele falou em hora. 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Aqui ele fala de vigília da noite. Sabemos que a noite tem 4 vigílias, com a duração de 3 horas cada. E aí no verso 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Aqui ele já fala de hora, e não penseis. E no verso 50 ele acaba dizendo: Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Novamente ele fala do dia e da hora, mas não fala nada do mês nem do ano. Deixa em aberto, né? Agora, eu quero ir para o Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 52. Jeremias 52. Eu vou mostrar algumas datas lá. Quando da queda de Jerusalém, né? A queda de Jerusalém, ela se deu em 586 AC. Né? 586, alguns até dizem que foi 584 ou 585, mas basicamente eu aprendi desde o seminário, foi 586. E aí nós vamos ver aqui, Jeremias 52:1 diz assim: Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ramutal, filha de Jeremias de Líbna.
fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Jeoiaquim. E esse Jeoiaquim aqui era irmão dele, os dois eram filhos de Josias. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Então, nós vemos aqui a queda de Jerusalém. Eu vou ter que saltar alguns versículos. O verso 5 diz assim: assim esteve cercada a cidade até o 10º ano do rei Zedequias. Sabemos que no ano 9 de Zedequias, esse Zedequias vamos guardar o nome dele porque ele era o rei na época da queda de Jerusalém, que foi realmente o final do governo de Judá. Então, assim esteve a cidade cercada até o 10º ano do rei Zedequias. Do ano 9 ao 10º ano, a cidade foi cercada 3 anos e finalmente caiu. Aí diz verso 7. Não, verso 6. No 4º mês, aos 9 dias, olha só, no 4º mês, olha ele falando do mês, aos 9 dias do mês, aqui ele está falando dia, quando já a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão. Então foi no ano 1/10, no 4º mês, no dia 9 do mês. Então veja só como essas datas, né? Aí ele vai dar uma série de coisas que o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias, cegou os olhos de Zedequias. E no verso 12 de Jeremias 52 vai dizer: e no 5º mês, no 10º dia do mês, novamente o mês e o dia, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, né? Nebuzaradão, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém. Então, veja só agora, a contagem dos anos que era feita a partir dos reis de Israel, agora, a partir da queda de Jerusalém, ela passa a ser feita a partir dos reis gentios. No caso aqui, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Alguns acham que esse é o fim do tempo, é o começo do tempo dos gentios, né? O Novo Testamento fala do tempo dos gentios, então acham alguns que aqui é o começo do tempo dos gentios. E a contagem dos anos passa a ser não mais dos reis de Israel, ou de Judá, mas dos reis gentios. Aí eu vou mostrar aqui ainda no capítulo 52 de Jeremias, verso 28, diz assim: Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano. O 7º ano de Nabucodonosor. 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativo de Jerusalém 832 pessoas. Aqui já é o ano 18º de Nabucodonosor. Verso 30. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou cativas dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Então aqui sabemos que teve 3 levas de cativos. Foi no ano 7º de Nabucodonosor, depois no ano 18º e no ano 23 de Nabucodonosor. Mas a contagem está sendo feita a partir do reino gentio, dos caldeus. Nabucodonosor, que é o primeiro reino da estátua do sonho de Nabucodonosor, né? Do livro de Daniel. E aí vamos ver mais algo aqui. O livro do Daniel, particularmente, ele traz muitas informações. E vamos lá examinar um pouco o livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, começa dizendo o seguinte, verso 1. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim. Então veja aqui que ainda há uma contagem. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá. Sabemos que esse Jeoiaquim não era o rei que estava no governo de Judá quando da queda de Jerusalém. Na verdade era seu irmão Zedequias, né? Mas aqui essa leva de cativo foi do reinado de Jeoiaquim. Então veja, no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, Jerusalém, e sitiou. Mas o Nabucodonosor veio e sitiou Jerusalém. Aí quando nós chegamos no capítulo 2 de Daniel, vamos ver aqui, Daniel capítulo 2, verso 1 diz assim: E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Aqui já fala do 2º ano do reinado de Nabucodonosor, né? E ele teve aquele sonho com aquela estátua e tal.
eu observo que o livro de Daniel, ele fala só do ano dos reis. Ele não fala nem do mês, nem do dia. Então vamos ver outras passagens de Daniel. Vou passar para Daniel 7, né? Daniel 7, eu quero mostrar que o livro de Daniel não está em ordem cronológica. Algumas coisas são registradas primeiro, aconteceram depois. Como por exemplo, vamos ver aqui. Daniel 7:1 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a soma das coisas. Então foi no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Ainda eram os caldeus, né? E no primeiro ano do seu reinado, esse Belsazar, há uma polêmica muito grande em torno dele, porque o livro de Daniel diz que ele era filho de Nabucodonosor. Mas a pesquisa histórica mostra que Nabucodonosor nunca teve nenhum filho chamado Belsazar. Porém, a conclusão que se chega é que, na verdade, ele era neto de Belsazar. O pai dele provavelmente era Nabonido, que por algum motivo tinha sido retirado, e esse Belsazar era o regente. E o sonho daqueles 4 animais que Daniel viu foi no primeiro ano de Belsazar. Veja que é o capítulo 7 de Daniel. Agora, então ele era neto de Nabucodonosor. Agora, voltando ainda Daniel para o capítulo 5, nós vamos ver o seguinte. Capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, o rei Belsazar já estava aí no governo. E no final do capítulo 5 de Daniel, verso 30, diz assim: mas na mesma hora foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então aqui é registrado por Daniel o fim do reino caldeu, né, na época de Belsazar, quando aquela parte de uma mão escreveu na caiadura da parede aquela mensagem, né? Mene, mene, tekel, upharsin, que Daniel interpretou. Então isso já é o final. Veja que o final é narrado no capítulo 5, mas no capítulo 7 ainda está no primeiro ano de Belsazar, quando Daniel teve aquela visão. E no capítulo 8 de Daniel, vamos ver o seguinte. Daniel capítulo 8 começa assim: no ano terceiro do reinado de Belsazar, aqui é no terceiro ano, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E aqui no ano terceiro do reinado de Belsazar, quando ainda eram os caldeus que governavam, Daniel teve aquela visão do carneiro e do bode, né, que representavam os reis da Medo-Persa e o Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande, ou só o Império Grego, né, pode se chamar assim também. Então Daniel 8 ainda é Belsazar, rei dos caldeus. Agora veja só que ele só fala o ano, né? Não fala nem mês, nem o dia. E no capítulo 9 de Daniel, ele diz assim, começa assim, Daniel capítulo 9. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, aqui já é Dario, filho de Assuero. E Dario, se esse Dario aqui, eu acredito que seja aquele que realmente assumiu o reino no lugar de Belsazar, ele era da nação dos Medos, né? Tá aqui, ele era da nação dos Medos, porque o império era Medo-Persa, mas primeiro assumiu o reino Dario Medo, só depois que foi Ciro Persa, que ficou mais famoso do que Dario. Por isso, no capítulo 10 de Daniel, ele começa assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito, e ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Então, agora, essa visão agora que Daniel teve, já é no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Esse Ciro o Grande é muito famoso porque ele foi que fez o decreto para que os judeus retornassem para Israel, do cativeiro babilônico, final do cativeiro babilônico, e reconstruíssem a casa do Senhor, o templo de Jerusalém, né, que vieram os judeus para reconstruí-lo. Mas eu quero chamar a atenção que Deus é muito meticuloso e ele registra geralmente o ano,
o mês e o dia. Mas no livro de Daniel, particularmente, ele só registra o ano. O Daniel é muito importante no entendimento da questão das nações, porque é o que dá mais informações, né, detalhadas nas visões de Daniel. Agora, eu quero mostrar no livro do profeta Ageu. O profeta Ageu é o profeta pós-exílico, né? Ageu e Zacarias foram dois profetas que profetizaram, ajudando os judeus na reconstrução do templo de Jerusalém. Ageu já era mais idoso, Zacarias ainda era jovem, mas os dois profetas, eles profetizaram para encorajar os judeus a reconstruir o templo. Eles haviam parado a construção por um decreto do rei, mas depois eles profetizaram. Então, na profecia de Ageu, começa assim, Ageu 1:1, diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo. Então, foi no segundo ano do rei Dario, né, e aí diz, no sexto mês, no primeiro dia do mês. Então, aqui dá o ano, o dia, o mês e o dia, né? E essa visão de Ageu acontece toda no segundo ano de Dario. Ele só vai mudando o mês e o dia. Aí quando chegamos aqui, no Ageu 1:15, diz assim: ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano de Dario. Ele teve essa informação aí. Então, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês e no primeiro dia do mês. Agora já é no sexto mês também, mas no 24º dia, dia 24. E o capítulo 2 de Ageu começa assim: no sétimo mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, novamente ele dá informação, no sétimo mês, 21º dia do mês, naturalmente do segundo ano. E no capítulo 2, verso 10 diz: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, novamente ele registra, o ano é o segundo ano, o mês é o mês nono, e o dia é o dia 24, o 24º dia. No verso 18 do capítulo 2 de Ageu diz: considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono. Repete a informação, que é no dia 24 do mês nono, naturalmente do segundo ano. E no verso 20 do capítulo 2 diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo, 24 dias do mês, dizendo, naturalmente esse mês aí é o mês nono, que era o que já havia sido citado antes. O profeta Zacarias, ele vai dar informações semelhantes à de Ageu, eles trabalharam juntos, né, embora a Zacarias seja mais novo, mas a profecia de Zacarias começa dizendo assim: no oitavo mês, Zacarias 1, no oitavo mês do segundo ano de Dario, veja que é tudo no segundo ano de Dario, aqui no oitavo mês, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Então aqui dá o oitavo mês do segundo ano, não dá o dia, né? E aí eu vou saltar aqui o profeta Zacarias. Vamos ver aqui Zacarias, segundo ano de Dario. Eu vou saltar agora para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele vai dar a seguinte informação. Lucas capítulo 3, vamos ver aqui, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, a partir do verso 1, também dá informações precisas e meticulosas a respeito de datas. Então, Lucas capítulo 3 diz assim, verso 1, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herode tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânia tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra
veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Eu me acostumei desde o início, quando eu li a Bíblia, que ele diz assim: e no 15º dia do império de Tibério César. Eu acho, ficou na minha mente essa expressão, né? No 15º ano do império de Tibério César. Foi que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Naturalmente aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai enfatizar a palavra do Senhor que veio a João, filho de Zacarias, no deserto, o início do ministério de João Batista, mas ele informa que foi, aqui é o ano só que ele fala, né? No 15º ano do império de Tibério César. E dá essas informações a respeito dos governadores, embora o importante aqui é a data do ano em que isso aconteceu, contada do imperador romano. Eu vi aqui, não está falando da data de nenhum rei judeu, mas do imperador romano, que é um rei gentil, um imperador gentil, Tibério César, e está na mesma linhagem lá de Daniel, né, que Daniel fala daqueles 4 reinos, que era o reino caldeu, de Nabucodonosor, o império medo-persa, de Dario e Ciro, o império greco-macedônico, o império grego de Alexandre o Grande, que era filho de Filipe da Macedônia, e o quarto reino da visão de Daniel, apesar de não há designação muito precisa a respeito dele, só diz que era diferente de todos os reinos, todos entendem que era o Império Romano. E aqui nós estamos vendo, né, a profecia de Daniel se cumprindo, mostrando que os acontecimentos proféticos, João Batista é um judeu, um sacerdote judeu, que ele era filho de Zacarias, que era sacerdote, mais precisamente sumo sacerdote, porque só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e o altar de incenso ficava dentro do Santo dos Santos. Zacarias foi queimar o incenso no altar do incenso, quando o anjo Gabriel apareceu para ele para dar informação sobre o nascimento de João Batista. Mas a contagem do ano aqui continua no 15º ano do império de Tibério César. Porém, quando aqui no capítulo 2 de Lucas diz assim, começa assim, capítulo 2 de Lucas: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Então aqui o César Augusto, né, ele era um imperador romano, e ele fez um decreto quando do nascimento de Jesus. 30 anos depois é que veio era já Tibério, que era o imperador romano. Sempre agora que está em evidência são os imperadores, os reis do gentio, né? Acredito que realmente seja essa questão do tempo do gentio, seja isso aí. Agora, hoje, porque nós já nascemos dentro desse sistema, nós fomos condicionados a adotar as coisas sem refletir sobre elas. Então hoje, por exemplo, nós estamos no ano 2020. Só que a gente pergunta assim, 2020 de quê? Não, porque é o calendário, sim, mas calendário como assim, calendário? Nós estamos em 2020, seguindo a mesma linhagem, tipo assim, Nabucodonosor, ele reinou, né? Sabemos que até o ano 23 ele reinou, porque, né, no ano 23 de Nabucodonosor, ele levou a última leva de cativos para a Babilônia, lá de Judá. Mas depois Nabucodonosor, um ser humano, morreu e foi sucedido por outros, que depois caiu o Império Caldeu, e outros reis foram se sucedendo, como Belsazar ainda era o Império Caldeu, né? Depois Dario, depois Ciro, depois Alexandre, e Alexandre morreu jovem ainda na Babilônia. E depois os imperadores romanos, né? E a contagem do calendário era a partir do governo de um rei. Então, o que nós não atentamos às vezes é que o nosso 2020, que é chamado calendário gregoriano, é a contagem do governo de um rei. Então, nós estamos no ano 2020 do reino do rei Jesus Cristo. Né? Porque 2020, ano do nosso Senhor Jesus Cristo. É porque significa que um rei passou a reinar e que o governo dele já dura 2020 anos. Né? Porque
Jesus morreu e ressuscitou, e ele está vivo, está assentado à direita de Deus, né? Mas a contagem dos anos é porque ele está reinando, né? E aí nós não atentamos a isso, porque Satanás também se esforça para encobrir isso dos nossos olhos, que nós estamos na contagem do tempo do reinado de um rei, e esse rei chama-se Jesus. Então nós estamos há 2000 anos, há 2020 anos, debaixo do governo de um rei, e esse rei chama-se Jesus Cristo, é porque ele está ausente, deixa que o usurpador, né, faça o que quer na ausência dele. Parece a história de Robin Hood, quando o rei Ricardo Coração de Leão estava nas cruzadas, guerreando na Terra Santa, e o príncipe João, que era o João Sem Terra, 1215, né? Era o João Sem Terra, oprimia o povo, saqueando o povo, e foi nesse cenário aí que se levantou Robin Hood, né, que procurava combater o usurpador, até que o rei Ricardo Coração de Leão voltasse das cruzadas para assumir o reino e recompensar o Robin Hood, que era considerado bandido, mas ele era do lado do rei. Então, isso aí eu não sei se é lenda, a história de Robin Hood, se é verdadeira, da Inglaterra, isso. Mas o certo é que é uma parábola perfeita para o que acontece na vida real. Nós estamos há 2020 anos do reinado do rei Jesus. Só que aí, aqui vem a observação que eu quero fazer sobre a questão da vinda de Jesus. Já disse que ele falou que o dia e a hora, naquela hora que ele falou, disse, o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos, somente o Pai. É claro que hoje que Jesus está assentado à direita de Deus, acredito que ele já sabe, né? Mas acredito que os anjos realmente continuam sem saber, nós também não sabemos o dia e a hora. Quando ele não falou nem no ano nem no mês, que o ano e o mês são extensamente mencionados nas datações do Antigo Testamento, portanto está em consideração que nós podemos calcular, pelo menos com aproximação, né, o ano e o mês. Ele não proibiu o ano e o mês. Então, vamos considerar a questão do ano e do mês. Pelo menos o ano, né? Já que no livro de Daniel, o que é mencionado geralmente é o ano do rei, né? Nem o mês é mencionado. Os fatos aconteceram no ano tal do rei tal. Então, vamos ver aqui. A questão que eu quero levantar é o seguinte. Se vocês observaram, todas as datas que são mencionadas na Bíblia não é a partir do nascimento do rei. Então, por exemplo, o 18º ano de Nabucodonosor não é o 18º ano do seu nascimento, mas a contagem começa a partir do momento em que ele assumiu o governo, que ele assumiu o reino, né? E todos o 15º ano do Império de Tibério César não é a partir do nascimento de Tibério, mas é a partir do momento que ele assumiu o reino, que ele recebeu a autoridade para governar. É bom lembrarmos aqui Isaías 9,6, onde ele diz: eis que um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, agora, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Sabemos que se refere a Jesus, né? Até durante algum tempo, eu li um livro assim, os 5 nomes de Jesus. Aí, qual era os nomes de Jesus? Aí, em Isaías 9,6. Bom, o nome dele era Maravilhoso, um nome. Conselheiro, 2. Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Hoje eu reconheço que a redação no hebraico não comporta isso. Na verdade, são 4 nomes compostos. O nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Então, é um adjetivo e um substantivo, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Sempre é um substantivo e um adjetivo. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então são 4 nomes compostos para se referir a Jesus. Então o governo está sobre seus ombros. Aí nós vamos ver o seguinte. O nosso calendário, chamado de calendário gregoriano, é o que nós adotamos. Tem toda a história a respeito de calendário. E ao longo da minha vida estudando esse assunto, há uma informação dizendo que o calendário gregoriano, que é contado a partir do ano 0 do nascimento de Jesus, está errado. Que contém um erro no calendário. Alguns acham que esse erro
é de 4, outra é 5 ou 6 anos. A questão é que diz que o erro do calendário tem entre 4 e 6 anos. Então eu vou colocar no meio 5, vou botar 5 anos de erro. Ou seja, quando o calendário gregoriano começou a ser contado, Jesus já tinha 5 anos de idade. Então, o nosso calendário está errado em 5 anos, pelo menos. Vamos colocar tudo por aproximação, né? Porque com precisão mesmo, isso é muito difícil e talvez até impossível. Mas vamos colocar aqui esse erro do calendário, se for verdade mesmo isso. O erro do calendário é de 5 anos. Às vezes a gente fica confuso para calcular isso, mas hoje eu acredito que a fórmula é assim. Coloca Jesus e o calendário lado a lado. Se o calendário gregoriano tem 2020 anos, que é o que nós estamos hoje contando, o calendário gregoriano tem 2020 anos. Coloca Jesus ao lado do calendário, significa que Jesus é 5 anos mais velho do que o calendário, já que quando o calendário começou, né, ano 0, Jesus já tinha 5 anos. Então, o calendário tem 2020 anos e Jesus tem 2025 anos. Né? Jesus é 5 anos mais velho do que o calendário. Então, Jesus, na verdade, tem 2025 anos. Isso se nós contarmos a partir do nascimento de Jesus. Mas como sabemos que aí é um princípio aqui, é um princípio espiritual, é um princípio bíblico, de que os anos de um rei são contados não a partir do seu nascimento, mas a partir do momento em que ele assumiu o governo. Quando foi que Jesus assumiu o governo? Creio eu que é em Mateus 28, verso 18, onde Jesus aparece ressuscitado aos discípulos, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos das nações. Então, toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra após a sua ressurreição. É interessante que, antes disso, no Evangelho de João, vou ler aqui, João 19, verso 10, quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, que era preposto do imperador romano, estava debaixo da autoridade do imperador romano, houve o seguinte diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos. João 19, 10. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes que tenho autoridade para te crucificar e tenho autoridade para te soltar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, nesse momento aqui, Jesus ainda estava debaixo da autoridade do imperador romano e debaixo da autoridade do governador da Judéia, que era subordinado do imperador romano. Então havia uma autoridade legítima, como o livro de Daniel mostra aqui, e depois Romanos capítulo 3 vai dizer que não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus, a autoridade dos humanos. Então, dando continuidade, eu quero aqui fazer o seguinte cálculo. Vamos ver se eu acerto esse cálculo, né? Me ajude até aí para fazer esse cálculo corretamente. Se nós estamos a 2020 anos, a partir do nascimento de Jesus, segundo o calendário gregoriano, mas de verdade mesmo, nós já estamos no ano 2025 do nascimento de Jesus mesmo, já que há esse erro no calendário mais ou menos de 5 anos. Mas só que a contagem dos anos não deve ser a partir do nascimento do rei, mas a partir do momento em que ele assumiu a autoridade. E Jesus assumiu a autoridade quando ele tinha 33 anos. Aliás, eu acredito que era 33 anos e meio, né? Porque ele começou o ministério aos 30 anos. Acredito que o ministério dele durou 3 anos e meio, que é metade dos 7 anos. Então, nós temos que fazer essa contagem corretamente, não a partir do nascimento de Jesus, mas a partir do momento em que ele recebeu a autoridade. Então, nós vamos fazer o seguinte cálculo. 2025, né? 2025. Se nós estamos no ano 2025, a partir do nascimento de Jesus, vamos subtrair daí 33 anos. Vamos deixar os 6 meses de lado, uns 33 anos. 2025 menos 33 dá 1992. 1992. Do reinado de Jesus Cristo, a partir do momento que ele começou a reinar. Então,
Hoje nós estamos em 1992, esse seria o certo, né? Portanto, não estamos ainda no ano 2000. Eu mesmo, quando chegamos no ano 2000, eu achei que Jesus voltaria no ano 2000, né? Porque todas as informações que nos são dadas no Antigo Testamento é de que ele voltaria no ano 2000, mas ele não voltou. Não voltou porque o calendário está errado, a contagem está errada, e na verdade nós estamos mesmo a rigor em 1992, a partir do momento em que ele recebeu a autoridade, ele começou a governar como os reis, como Nabucodonosor, como Tibério, imperadores romanos, né? E Ciro, e Alexandre, e a contagem é a partir do momento que ele assume o reino. E aí, aquela frustração que eu tinha, puxa vida, era para Jesus voltar no ano 2000, se ele não voltou no ano 2000, não entendo mais nada. Então, alguma coisa está errada aí, mas acredito que é isso aí. Nós não estamos no ano 2000 ainda, estamos em 1992, aproximadamente. Ou seja, ainda falta aproximadamente 8 anos para chegar no ano 2000. E só para nós refletirmos. Será que Jesus voltará mesmo no ano 2000? Pois é o que as profecias indicam, as contagens indicam nessa direção aí. Por exemplo, se nós estamos em 1992, faltam 8 anos para o ano 2000. E baseado no seguinte pensamento. O Antigo Testamento mostra o seguinte, que o judeu, ele deveria trabalhar 6 dias e descansar no 7º, né? O sábado é o 7º dia, é o dia do descanso. Então, o judeu trabalharia 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Isso aí é o 4º mandamento. Em Êxodo 21, vai dizer que se o judeu... Vamos ler diretamente do texto, né? Para Êxodo capítulo 21. Vai dizer o seguinte: estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá alforriado de graça. Ou seja, se o judeu comprasse um escravo judeu, esse escravo só poderia trabalhar 6 anos. No 7º ano ele era obrigado a ser colocado em liberdade, né? Alforriado, né? A sua carta de alforria teria que ser dada. Aí depois tem algumas informações a respeito de como é que isso aconteceria, mas o princípio permanece: 6 anos trabalhando e no 7º ano ele sendo liberto. Aí quando nós chegamos aqui nessa questão de datação, tem mais ou menos nós temos o seguinte entendimento da questão da datação, as informações que temos aí tido acesso, de que o Adão foi criado mais ou menos no ano 4000 a.C. Então aí o Antigo Testamento funciona assim: de Adão até Abraão, 2000 anos, né? De Abraão até Abraão, até Davi, ou até Moisés, talvez só Moisés, né? Uma outra data aí, mais de 2000 anos, né? Não, acho que não engano, não é. De Adão até Moisés, até Abraão, 2000 anos. De Abraão até o Messias, 2000 anos. E depois do Messias, que é o tempo dos gentios agora, 2000 anos de igreja. Aí daria 6.000 anos isso aí, aproximadamente, né? Há muita confusão a respeito, nós vamos colocar aproximadamente. Então, o ano 2000 agora seria o 6º ano a partir da criação do Adão, ou a partir da queda do Adão. Vamos imaginar que pode ser a queda do Adão, com tudo aqui é aproximado. Ou seja, o ano 2000 para nós seria o final do 6º milênio. E aí a informação que está na segunda carta de Pedro, que ele tira do Salmo 90, creio eu, diz assim: primeira carta de Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o princípio é que a Terra estaria 6.000 anos, acredito ser tipo assim, sob o domínio do pecado, né?
o pecado estaria na terra, o Satanás reinaria na terra, que seria isso aí, a partir da queda do Adão, 6.000 anos, que culminaria no ano 2000. E aí então, ele teria que sair de cena para que houvesse descanso, né? Para que houvesse a libertação do planeta e das pessoas que habitam no planeta, que isso acontecerá com a vinda de Jesus. Os princípios são esses aí. Como é que são aplicados, os detalhes, os erros que aconteceram no meio do caminho, tem coisas que nós não podemos saber. Podemos até nos enganar numa coisa ou noutra, né? Mas até onde nós podemos ter acesso a informações, nós podemos mais ou menos, para não ficar totalmente no escuro, nós ficamos aproximadamente, olha, será que realmente nós estamos em 1992 e que ainda faltam 8 anos para o ano 2000? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Não podemos dogmatizar, mas para as informações que a Bíblia dá, para não ficarmos totalmente no escuro, nos levam nessa direção aí. E aí, pelo que eu vejo, as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, elas vão nessa direção. Acontecerá a manifestação do anticristo, acontecerá a grande tribulação e a vinda de Jesus. Isso deverá acontecer por volta do ano 2000 aí, né? Então, lembrando que Jesus não disse que não se saberia o mês nem o ano, mas ele falou o dia e a hora. Então, nós não sabemos o dia, nem vamos tentar calcular o dia, nem tampouco a hora, nem mesmo o mês, né? Estou colocando isso aqui, não estou nem colocando o mês. Aqueles que quiserem se aprofundar para tentar calcular o mês, pode até fazê-lo. Mas estou colocando pelo menos o ano aproximadamente, para não ficarmos totalmente no escuro. Então convém nos preparar, né? Porque o tempo está próximo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém.